Meus amigos e minhas amigas. Sejam bem-vindos ao canal Aprendizado Constante. Meu nome é João Fernandes, dando seguimento aos textos que nós estamos comentando sobre a criação do nosso sistema solar, conforme eu havia prometido no vídeo de quarta-feira. Hoje nós vamos falar sobre os engenheiros siderais. Muitas pessoas não conhecem, mas eles estão com outro nome no livro Evolução em Dois Mundos, arcanjos, devas, está lá em cocriação em plano maior, lá em Evolução em Dois Mundos. Se trata dos mesmos personagens. Então, falando sobre os engenheiros siderais, o que tem em paralelo com eles que nós podemos aprender? Em primeiro lugar, vida no universo. É lógico e evidente que o sistema solar que eles criam, eles não viveram ali, eles viveram em outros sistemas solares. Então, existe a vida em outros sistemas solares. Em cada sistema solar, cada sistema planetário, foi construído por alguns engenheiros siderais e os governadores de cada planeta a ser criado. No nosso caso aqui é Jesus. Então, falando sobre os engenheiros siderais, a gente fala sobre vida no universo. A gente fala sobre reencarnação. Como eles chegaram à posição de engenheiros siderais. Eles fizeram a faculdade lá no além e aprenderam tudo que precisa? Não. Pode ter feito também, mas só chegaram até aquele ponto ali porque eles fizeram o passo a passo normal da evolução, desde lá do princípio inteligente até o estágio em que hoje eles se encontram. Então, eles nasceram e renasceram um número incontável de vezes. Eles já viveram em mundos lá que eles moravam em casas igual a nossa, que andava de carro parecido com o nosso, que se alimentava, usava uma tecnologia igual a que nós temos hoje. Eles já seguiram por todo esse processo e chegaram ao ponto de maior evolução, que é o de ser responsável pela idealização e construção de um sistema planetário. Isso aí mostra que a vida no universo, a reencarnação, a evolução através das reencarnações. Que essa ideia de que a reencarnação é a punição é coisa que não faz sentido quando nós sabemos que é justamente através da reencarnação que acontece a evolução. Se o espírito não reencarnasse, ele ficaria eternamente na mesma posição, aprenderia uma série de coisas, mas não conseguiria colocar em prática aqui no plano difícil, onde tudo é mais difícil do que na espiritualidade. Então, como esses engenheiros siderais trabalham? Eles aplicam a lei geral, existem leis gerais no universo. Até hoje, a astronomia nunca encontrou sinais da existência de um mundo triangular, de um planeta quadrado. Eles têm a forma esferoide, arredondada. Não é bem um círculo, é esferoide, é arredondado. Todos eles têm a mesma forma. E a Terra não é diferente dos outros planetas, como querem os terraplanistas, que ela é chata e tem uma redoma de vidro em cima dela. Primeiro, se considerasse a Terra assim, ela teria que ser diferente de todos os lugares. Aí seria uma volta daquele sistema do geocentrismo, que a Terra está no centro de tudo. A Terra não está no centro de nada. Nós somos seres com evolução intelectual inferior e moral mais inferior ainda do que muitos outros mundos que estão por aí.
A Terra é um dos planetas mais atrasados do nosso sistema solar. Pior do que ela, só Mercúrio. Ah, mas Mercúrio não tem vida. Tem. Comunicação do General Roche, lá na Revista Espírita, diz... Ele disse que ele ia encarnar lá para melhorar a sociedade lá, que era muito atrasada. Se não foi detectada por sonda, de repente aquela civilização não está na superfície do planeta, está em cavernas, ou pela parte interna do planeta, que isso aí é uma outra questão que nós vamos abordar lá quando chegarmos especificamente na criação do nosso sistema solar, que vai ser 2 vídeos, segunda e quarta-feira. Então, esses engenheiros siderais, eles usam as leis gerais que estabelecem parâmetros. E eles usam as leis específicas aplicando essas leis em cada caso. Aqui na Terra, por exemplo, o hidrogênio tem a configuração de gás. Em Júpiter, ele tem a configuração metálica. Segundo Maria João de Deus, os mares saturninos têm a cor rosada. A composição química é diferente e é vaporoso, não é igual a água líquida aqui da Terra. Então, aí já são leis específicas que elas funcionam a partir de um determinado ponto de evolução, de estágio sideral do planeta e dos seres que vivem ali. Esses engenheiros siderais, eles aplicam, então, essas leis gerais e as leis específicas. E como é que eles fazem esse trabalho? No livro A Vida Além da Sepultura, tem uma mensagem de um espírito chamado Atanagildo, onde ele descreve que ele estava estudando na espiritualidade e que ele foi para um departamento onde eram ensinados a pessoa a imaginar um tipo de vegetal, depois aquele vegetal era materializado na espiritualidade, se via todos os detalhes daquele vegetal, tivesse tudo ok, era criada uma semente e aquela semente depositada em um lugar remoto aqui do planeta Terra, para surgir uma espécie vegetal nova. É a vida além da sepultura, com mensagem de Atanagildo. Então, o nosso sistema solar foi planejado, cada medida, um planeta não bate no outro, não entra em choque. A interferência que existe é entre as auras eletromagnéticas, que a astrologia entende de uma maneira, a astronomia entende de outra, mas essa interferência, essa influência existe. Uma prova disso é o nosso próprio satélite, que influencia as marés, que influencia a gestação. A gestação humana são 9 lunações, nem sempre dá 9 meses, às vezes dá um pouco mais, às vezes dá um pouco menos, são 9 mudanças de lua. Então, a lua interfere até no processo de gestação humana. A pessoa planta um repolho no período lunar, ele sai esquisito. Se plantar no período de lua cheia, ele sai cheio, repolhudo. Então, os corpos exercem um tipo de influência sobre os outros. E, segundo o livro Mensagens do Astral, de Ramatiz, uma das principais funções dos satélites é regular o meio líquido em cada planeta. Então, se entende que cada planeta que tem um satélite tem um meio líquido muito volumoso que precisa ser regulado, precisa ser mexido. Se não houvesse a Lua, a água da Terra ficaria parada, ficaria podre, não teria como desenvolver vida, nem como manter a vida já existente aqui no planeta. Então, são leis gerais e específicas que eles trabalham. Então, esse projeto é desenhado,
E como ele é colocado em execução? É feito um desenho do Sol central, de cada sistema planetário, os planetas que vão compor esse sistema planetário. Nesse livro que nós citamos do Ramatiz, Mensagem do Astral, e outros, ele afirma que o nosso sistema solar é composto por 12 planetas. Os que ainda não foram encontrados estão numa área de grande intensidade já de outros astros, e por isso é dificultada a percepção visual desses astros, mas que serão descobertos. Então, depois de feito o desenho dessa conjunto planetário aí, que vai ter o Sol equilibrando tudo, o que é feito? É formada uma nebulosa de tamanho descomunal. E essa nebulosa, as partículas que estão ali dentro, elas obedecem ao comando mental dos espíritos, os engenheiros siderais. E como é feito esse comando? É telecinese. Quem já viu os vídeos de uma médium russa chamada Nina Kulagina, colocava as mãos assim, alguém soltava uma bolinha, a bolinha ficava rodando ali entre as mãos dela e não caía. Ela controlava. Então, se um ser humano consegue exercer essa ação sobre a matéria com essa intensidade, imagina o que um espírito elevadíssimo, que tem um conhecimento incomparável ao nosso, o que ele não pode fazer. Então, essa nebulosa ela é compactada, dela partem jatos de plasma sobre a forma de esferas. Essas esferas, quando estão localizadas na região onde o sistema solar vai ser criado, elas começam a atuar também, a aumentar a rotação, e como a pressão é maior ali no Equador, do Equador ele cospe diversas esferas menores de plasma, que são as que vão ficar circundando aquela principal, que vai ser o Sol central daquele sistema solar. Assim é explicado por Galileu no livro A Gênese, no capítulo 6, Astronomia Geral, que vai ser abordado na próxima semana. E como tudo no universo sofre evolução, esses engenheiros siderais já deixam preparado todo o conjunto de situações que vai ser necessário para que o planeta também passe pelos estágios evolutivos. Quais são eles? Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, mundos primitivos, mundos de provas e expiações, mundo de regeneração, mundo feliz, mundo divino ou celeste. Existem as posições intermediárias entre um e outro, mas no geral são esses 5 os principais. No mundo primitivo, nascem animais primitivos, animais gigantescos, como aconteceu aqui na pré-história da Terra, e nascem os primeiros seres humanos, primitivos, lógico. Então, essa evolução planetária, ela obedece a uma configuração desenhada pelos engenheiros siderais. Esses engenheiros siderais, eles têm, por alto, tá? Eles têm conhecimento de química, física, biologia, botânica, astronomia, matemática, e por aí vai. E eles sabem, inclusive, sobre ciências que nós aqui na Terra ainda não conhecemos.
porque eles dominam principalmente o controle sobre o fluido cósmico universal, que nós até escrevemos aqui uma frasezinha que nós vamos ler agora, que vai ajudar a compreender essa questão. É a seguinte: o fluido cósmico universal é o meio no qual todas as interações universais acontecem. Isso aqui está escrito no nosso livro Espaço, Tempo, Espírito. Quem não sabe, nós temos quase 200 livros escritos e publicados na Amazon, em português, livros em francês, em inglês, em espanhol, que nós mesmos fizemos a tradução, tá? Tem livros eletrônicos e livros impressos. Então, tudo o que acontece no universo interage com esse meio que abrange tudo, que é o fluido cósmico universal, que é a primeira forma de manifestação daquilo que será a energia e a matéria no cosmos. Esse fluido cósmico universal é uma mistura dos dois, que vai ser trabalhada lá na frente pelos espíritos puros, pelos arcanjos, pelos engenheiros siderais. Então, eles dominam todas as áreas para conseguir construir e manter funcionando um sistema planetário. E, segundo o comunicado de Ramatiz, alguns desses seres têm uma aura de um raio tão grande que nós não conseguimos mensurar, que o sistema planetário cabe inteiro dentro do raio de ação da aura desses engenheiros siderais. E essa aura desempenha, com relação ao Sol ou aos sóis e aos planetas e satélites, o mesmo papel que o perispírito desempenha para o espírito atuar sobre o corpo humano. É um campo de interação dentro do outro campo de interação, que é o fluido cósmico universal. Então, ali, dentro da aura de um ou de vários desses engenheiros siderais, o sistema planetário vive o período de tempo que foi determinado, e depois aquele material se desintegra, volta para o espaço, retorna à posição de fluido cósmico universal, para lá na frente ser novamente usado para compor novas nebulosas, galáxias e sistemas planetários. Então, não foi o ser humano que inventou a reciclagem, foi Deus. E, de acordo com o que Lavoisier descobriu, que a natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Todo o material usado para a composição desse corpo físico que eu agora estou usando vai se transformar lá na frente, quando houver o enfrentamento da imortalidade, a morte, a desencarnação, vai se transformar e vai ser usado de alguma maneira para outra coisa. Não vai ficar perdido, não vai ficar isolado na natureza. Existe essa continuidade das coisas. Então, esses engenheiros siderais são os responsáveis por estruturar o sistema planetário, são os responsáveis por enviar vibrações para todos os astros componentes daquele sistema, são os responsáveis pelo desenho, pela configuração do que é produzido no planeta. Aqui na Terra nós temos o reino mineral, vegetal, animal e hominal. Em outros planetas existem menos reinos ou mais reinos, reinos que nós nem conseguimos imaginar.
Cada lugar tem um habitat configurado dentro das leis específicas que eles usam. Então, o que existe aqui no planeta é um desenho que foi criado mentalmente e foi colocado em prática para existir aqui no nosso plano tridimensional de vida. O governador de cada planeta também participa da produção de todos esses efeitos. Também ajuda no desenho dos seres e das coisas que compõem cada mundo, obedecendo sempre ao critério de lei das leis gerais, conforme nós vemos também no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, há muitas moradas na casa do Pai, que a configuração dos habitantes inteligentes de cada planeta é sempre a humana ou humanoide. É sempre a humana. Então, isso aí é a obediência a uma lei geral que o ser estando em um determinado planeta com condições diferentes de outro, aí ele vai estar submetido também a leis específicas que vão direcionar o tamanho desse corpo, se é maior do que o nosso, igual ao nosso ou menor do que o nosso, se é mais magro do que o nosso ou mais gordo do que o nosso, se vai ter mais dedos nas mãos e nos pés do que nós ou menos, se vai ter cabelo na cabeça ou se não vai, aí já são as leis específicas de cada lugar, de acordo com o grau de evolução de cada mundo e dos seres que nele estão inseridos. Então, tudo isso e muito mais coisas que vão ser delineadas mais tarde estão sob a supervisão direta desses engenheiros siderais que são os verdadeiros construtores do material que compõe o universo, o material que nós abordamos é planetas, sóis, satélites, etc. Tudo isso aí foi pensado e criado por eles, obedecendo às leis gerais criadas por Deus e às leis específicas criadas por Deus. Meus amigos, se vocês estão gostando desses vídeos, nós pedimos que vocês não se esqueçam de dar o like, de se inscrever no nosso canal, de compartilhar esses vídeos e ativar o sininho de notificações. Toda segunda, quarta e sexta, às 20h15 da noite, um vídeo novo é disponibilizado aqui nessa plataforma. E caso você não tenha visto os 2 vídeos anteriores, nós deixamos aqui embaixo o link da parte primeira e da parte segunda e deixamos também o link do nosso canal Ano Luz lá no Telegram, se você quiser nos seguir lá, onde nós colocamos maior quantidade de informações. Muito obrigado pela atenção e fiquem com Deus.